E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Eu queria estar muito mais ativo no canal do que eu de fato estou, mas eu estou assim com energia muito baixa. Acho que vocês sabem o que eu quero dizer com isso. Eu espero que no final de semana esteja melhor e que eu consiga produzir mais coisas. Eu estava dando uma olhada no histórico recente do canal. Tem um monte de vídeo incompleto que eu larguei pela metade. Tem vídeo 1/2 que eu não fiz a segunda parte. E tem um monte de promessas que eu fiz para vocês aí que eu não cumpri. Eu quero que vocês me perdoem por isso. É, e obrigado pela compreensão de entender que eu sou muito espontâneo e que eu sou muito pouco comprometido assim com a regularidade das coisas. Principalmente eu quero agradecer do fundo do coração aos feedbacks que eu recebi em relação ao vídeo sobre alienação coletiva, principalmente das pessoas que discordam de mim. E vocês não têm noção do quanto isso é importante. E o quanto eu sou grato por vocês saberem a diferença entre discordar e desgostar, porque parece que a gente tem isso muito arraigado na nossa cultura, de que quando você não concorda com a pessoa, logo você não gosta dela. Parece que é uma coisa nova pra gente, assim, que você pode amar uma pessoa sem concordar em nada. Com a forma que a pessoa pensa ou naquilo que a pessoa acredita, pelo menos em relação a determinados pontos. Então é muito gostoso ver que, assim, além de vocês não concordarem, vocês escutam, vocês argumentam e vocês se dão o trabalho de escrever aquilo que vocês pensam. Isso para mim tem um valor enorme, porque eu acho que todo mundo cresce quando a gente é colocado para ter que escutar e entender o outro lado. A gente melhora, todo mundo melhora. A gente deveria fazer mais isso. Por que a gente não faz mais isso? Porque a gente precisa, né, pelo menos nos embates políticos, você precisa de ideologia, você precisa cegar todo mundo, somente aquela perspectiva, para quê? Para você conseguir gerar votos. Mas como a gente, aqui a gente não está querendo ganhar voto para ninguém, a gente tem que pensar e enxergar as coisas pelo maior número de lados possíveis. É, o problema é que, assim, o vídeo anterior, em que eu falei sobre alucinação coletiva, eu deveria ter terminado ele antes, eu ter feito a segunda parte antes, porque eu cortei no meio, depois eu fiquei com preguiça de remendar lá. E a conclusão era muito importante, porque ficou essa coisa solta, essa coisa largada de que toda religião é alienação coletiva e parece que fé é coisa de gente burra. Assim, perdão por ter passado essa imagem e por não ter rematado com uma coisa que era muito importante que eu precisava compartilhar. E aqui a gente vai falar de uma coisa que, assim, não é rocket science, assim, sabe? Não é nada extraordinário, mas uma conversa muito simples que foi transformadora para mim. Então eu quero compartilhar com vocês essa experiência. É, aliás, é impressionante como a gente vive bem e como a gente se transforma com experiências boas. Pena que quando a gente liga a televisão, o que vende, o que dá view, o que dá like, o que dá share, são experiências ruins, mas experiências boas elas contaminam da mesma forma e elas dão frutos maravilhosos. Eu quero citar um feedback que eu recebi aqui de um seguidor do canal, que ele trombou com um cara, e porque, assim, em algum momento, em algum vídeo, ele viu eu dizendo que se ele quisesse retribuir de alguma forma com o conhecimento que eu tinha dado para ele, ele deveria, tipo, passar esse conhecimento adiante, ajudar pessoas que também estivessem precisando. E que ele fizesse o bem à comunidade, às pessoas próximas de acordo com o potencial e a capacidade dele, as condições dele. Ele pegou um cara perdido no jogo, ele pegou a mão desse cara e tipo, mostrou como o jogo funciona, fez um monte de coisa junto com ele, orientou de N formas, mostrou links e fez vídeos para a guild dele para mostrar determinadas coisas também. Cara, isso me tocou bastante. E aí ele falou, cara, obrigado por me ajudar, como que eu posso tipo, retribuir pelo tempo que você despendeu, pela sua boa vontade. E ele falou, passa esse conhecimento adiante, ajuda quem você vê que precisa. Isso me emocionou de uma forma que vocês não têm ideia, porque assim, a gente não fica falando aí que ninguém é bom ou ruim, a gente tem os dois lados, e do mesmo jeito que se você jogar ódio na rede, ele contamina, ele impregna e ele gera polarização e agressividade e negatividade, se você começar com bons exemplos, boas iniciativas, elas também colam, elas também se espalham, e que gostoso, que gostoso, do fundo do coração escutar isso, e obrigado por darem seguimento aí a essa corrente do bem. Eu fico feliz demais quando, assim, antigamente, lembra, eu postava uma rotação e todo mundo fazia cara feia, de porra, como que você espalha um negócio desse? E agora eu coloco uma rotação, olha o comportamento de vocês, vocês dizem também tem essa em tal lugar, então assim, eu mostro uma e vocês complementam com outras, e é o fato de todo mundo saber que vai trazer mais gente pro jogo e vai recompensar quem faz melhor aquilo que faz.
E a graça é que ao invés de você ter uma pessoa só que sabe só uma rotação, é você ter milhares de pessoas que conhecem centenas de rotações diferentes, para que a gente se espalhe de maneira uniforme pelo mapa, fazendo tudo que dá para fazer, tudo que dá na telha e dá vontade de fazer, ao invés de ficar fazendo aquela única coisa que você acha que existe para ser feita. A gente está melhorando, com isso a comunidade inteira melhora. Obrigado por fazerem parte disso. É, tá. Aí a gente precisa voltar lá pro Correio e falar sobre um pouco sobre religião. E aqui a gente entra na parte de que vocês discordam com um monte de coisa, mas eu quero que vocês entendam a minha maneira de pensar. É, coisa de, tipo, 20 anos atrás, faz tempo pra cacete, eu, um adolescente nervoso, raivoso, catequista, querendo mostrar todos os defeitos que eu enxergava nos livros sagrados, querendo conversar com todo mundo e debater sobre isso, eu trombei com o Correia, um professor, cara, fantástico, professor de geografia, só que, assim, o mundo dele ia muito além da geografia que ele ensinava, e era uma pessoa extremamente sábia, sagaz, uma pessoa sagaz. E assim, em qualquer conversa de boteco com o Correia, você podia ter uma conversa transformadora, porque ele te fazia pensar e te dava ferramentas para esse pensamento. E uma vez em que o nosso papo ele acabou indo para fé, e eu comecei a metralhar os meus argumentos nele, ele falou: Não, 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 pera, você está confundindo aí, você está misturando as coisas. E ele falou qual que é a definição de fé. Inclusive eu já devo ter falado isso em outros momentos. Qual que é a definição de fé? Fé é você acreditar naquilo que você não pode provar. A partir do momento que você prova, você destrói a fé. E elas não são concorrentes. Elas não são concorrentes. Elas estão para atender necessidades diferentes. Às vezes, da mesma pessoa, atendem necessidades diferentes. E para mim isso não fazia o menor sentido, porque eu falei, como assim ciência e religião não são antagônicos? Porque até então eu só conseguia enxergar um como inimigo do outro, a ciência tentando destruir a religião e a religião tentando provar o quanto os cientistas eram estúpidos de tentar provar a não existência. E não, não. Então, imagina assim, você acredita no Deus Fogo. Eu estou pegando um exemplo bem básico que não é do Correia, mas só para você entender. Você pega o Deus Fogo e você acredita nele. Por quê? Porque você tem uma necessidade tua de ter fé em algo. E aí você estuda e aí você descobre que na verdade o fogo ele é composto de três elementos. Que se você tiver oxigênio, combustível e calor, né, desde que você tenha gasolina lá, que esteja num lugar onde tem oxigênio, e você acender um fósforo lá, um isqueiro, o negócio pega fogo. E se você tirar um desses três elementos, se você resfriar, se você tirar o oxigênio, se acabar a gasolina, esse fogo vai se apagar. Aí você descobriu a ciência do funcionamento daquele fogo. E aí aquilo deixa de ser Deus e passa a ser ciência. O problema é o engano que você tem. O problema é o engano que isso gera, que se a ciência evoluir, quanto mais a ciência evoluir, mais ela vai destruir deuses e vai acabar com a noção de espiritualidade e de fé. E uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Por quê? Porque a ciência ela vem para tentar estudar o plano físico e a religião ela está no campo espiritual da coisa, dentro do qual as leis da física da natureza e da ciência não regem. Não regem. Percebe que assim, não é porque você desenvolve infinitamente a ciência que ela vai chegar no momento em que ela vai encontrar onde Deus mora, porque a ciência está estudando o plano físico da coisa. E Deus não mora no plano físico, logo estudar a ciência não vai fazer você chegar na casa de Deus. E parece que, assim, até então eu tinha uma dificuldade enorme de aceitar isso. Porque já que eu descobri que o fogo não é Deus, então eu vou descobrir que o Deus dos livros sagrados também não é. Porque eu vou conseguir provar isso de maneira científica. E não. E o Correia ele colocou uma coisa na minha cabeça muito importante também. Isso uma década antes de Dan Brown escrever aquele livro lá que fez um baita de um sucesso, que é o Código de Da Vinci. Eu não quero dar spoiler do final do livro. Se você não leu ainda, é um livro que eu achava extraordinário e que depois eu parei, mudei um pouco minha opinião a respeito dele. O que acontece o, a fé, de acordo com o professor, é uma necessidade do ser humano. Todo ser humano ele precisa disso. Ele precisa entender o lado espiritual. Não importa o quanto a história volte, não importa o quanto a ciência avance, a gente precisa ter uma determinada conexão com o lado espiritual, porque isso é da natureza humana. Uma vez que nós temos consciência, a gente precisa de necessidade de propósito, de explicações de justificativa, e como a ciência não nos dá isso, e mesmo que dê, não vai suprir esse vazio e essa necessidade de conectividade com o lado espiritual, isso é uma coisa nata, é uma coisa que você não consegue tirar do ser humano, a necessidade dele de fé.
Então, quando você destrói o Deus Fogo dele, você tem que dar alguma coisa no lugar. Se ele até ontem adorava a chama do fogo e você mostrou para ele que aquilo ali era só gasolina com calor e oxigênio, se você tira esse Deus, você tem que colocar um no lugar. E você tem um bom para colocar no lugar, talvez você não tenha. Então, já que a pessoa ela tem a fé no fogo e ela acredita que aquele fogo está trazendo bem para ela, ela acredita que aquele fogo está fazendo um milagre e principalmente está sanando a necessidade de conectividade com o lado espiritual dela, por que é que você vai deliberadamente destruir isso sem que você tenha alguma outra coisa melhor para colocar para a pessoa se conectar ainda mais? Você vai acabar com o fogo, mas você não vai libertar a pessoa da ignorância, você vai tirar dela, você vai privá-la de uma conexão que ela tinha com o lado espiritual. Logo, você se torna uma pessoa ruim se você simplesmente destrói a fé da pessoa. Estamos dizendo que a gente tem que deixar as pessoas irem lá dar dinheiro pro Bispo Macedo? Não. Só que sim, se eu não vou lá oferecer uma religião melhor para a pessoa, quem sou eu para dizer que ela não deve ir naquela igreja onde ela está conseguindo a conectividade que ela precisa e o mínimo de consolo para a dificuldade da existência dela? Então, já que eu não estou indo lá abraçar para dizer, olha, você é uma pessoa amada, você é uma pessoa querida e eu estou aqui para suprir a sua necessidade de conectividade e também para te dar um apoio, um conforto social para que você se sinta parte de um grupo, se eu não quero deixar de jogar BDO para dar atenção lá para a senhorinha que está indo lá, eu não tenho que tentar destruir a fé dela, porque eu não tenho que tirar uma coisa sem ter algo para colocar em troca. Aí a gente entra logo assim. Quando a gente vê em debates de ciência e de religião, é que agora o assunto do vídeo anterior era a Terra plana, e a Terra plana parece que ela está sendo adotada por muitos cristãos e começa a virar argumento, né? E parece que assim, você entra num embate que não faz o menor sentido, ok, mas vamos imaginar que fizesse. Só que aí as pessoas partem do pressuposto que se elas conseguirem provar que a Terra é plana, isso vai provar a existência de Deus e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como se, pelo fato da Terra ser. Caso a Terra não seja plana como ela acredita que é, porque está escrito no livro sagrado no qual ela acredita, então ela passa a acreditar que se provarem que a Terra é redonda e ela não quer que isso aconteça, ela se nega a aceitar isso. Se provarem que a Terra é redonda, na verdade aquilo vai provar que Deus não existe. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não importa o formato da Terra, não importa o que rege o mundo físico, isso em nada anula a existência do lado espiritual e a sua liberdade, a liberdade que você tem de se conectar com ele. Agora a gente entra num outro ponto, e as coisas estão indo muito rápidas, né? Da diferença de fé e religião. E são coisas bem distintas. São coisas bem distintas. Porque quando eu digo. Quando eu digo, por exemplo, que Thor era uma que eu estou acostumado a falar alucinação, né? Que Thor era uma alienação coletiva, dá a impressão que eu estou desrespeitando o direito da pessoa ter fé. E aí vamos lá, vamos tentar refletir a respeito da diferença da fé e da religião. Não estou entendendo o ímpeto dessa pessoa de ficar me dando totó com o navio dela. Broquei. Acho que estava na tua rota. Aí, gente, esse mar sou eu na vida, ó. Eu olho a minha volta e não faço ideia de para que lado eu vou. Onde estávamos? O que acontece? Independente de você se professar ateu, agnóstico, independente de você ser crédulo, fiel seguidor de uma determinada religião ou não, uma coisa é verdade, assim, você tem a sua fé, essa fé te liga com o lado espiritual, você se conecta com Deus da maneira que você o interpreta e essa sua experiência é única e ela deveria ser única. Então, nas suas orações, nas suas cerimônias, na sua tentativa de entender o outro lado, o lado espiritual da coisa, você pode entrar em contato e você pode interpretar as experiências que você teve à sua maneira. Isso é único e você não pode simplesmente compartilhar. Não é porque você fez uma oração e foi atendida, não é porque você teve um milagre, que pode ter sido um milagre genuíno ou pode ter sido uma interpretação errônea de uma casualidade. Independente disso, a sua experiência é única, porque ela não pode ser reproduzida por outras pessoas só porque você foi lá e falou. Só que a gente não se conforma com isso, né? Já que está todo mundo buscando Deus e está todo mundo tentando entender Deus de alguma forma, não entra na nossa cabeça
é que essa sua experiência ela não possa ser compartilhada de alguma forma com alguém. Então, o que são as religiões? Elas são interpretações coletivas de alguns sinais. De alguns sinais. Então, você tenta entrar em contato com o divino, e porque você tem outras pessoas tentando por esse mesmo caminho e estão tendo resultados semelhantes, você assume que aquilo é absolutamente verdade, e como você descobriu uma forma de se fazer alguma coisa, você também coloca na sua cabeça que aquela é a única forma de se fazer alguma coisa. Do mesmo jeito que tem gente que acha que o único dinheiro de fazer dinheiro nesse jogo é fazendo determinada coisa, porque é a maneira inteligente de se fazer dinheiro, e que todas as outras maneiras de fazer dinheiro são erradas, ou são estúpidas, ou dão menos, porque você é o mais esperto que foi lá e descobriu aquela forma. Então você teve pessoas que tiveram experiências e compartilharam e que convenceram outras pessoas de que a experiência delas havia sido genuína. E essas interpretações elas ganharam seguidores. Agora, o fato de Moisés ter tido contato com Deus, o fato do apóstolo Paulo ter tido uma experiência divina, o fato de determinadas pessoas terem essa, vamos chamar de conectividade, que é uma palavra que eu inventei agora para isso, não anula o fato de que outras pessoas em outros lugares, em outros momentos da história, em outros lugares do mundo, com outras necessidades pungentes ali, não anula o fato de que eles podem ter também se conectado com esse lado e tido a sua própria interpretação em torno disso. E o que eu estou querendo dizer é que, assim, fé é ótimo, fé é excelente. Agora, dizer que a sua religião é a única certa só porque Moisés foi o cara que entrou em contato com Deus diretamente e isso anula a possibilidade de um japonês, de um chinês, de um indiano, né? Anula a possibilidade de outras pessoas também passarem por experiências que são válidas e que valem para o contexto ali daquele momento, aí já é uma visão muito limitada. Isso é uma visão muito limitada, percebe? Então, o que a gente tem? Tem muita coisa envolvida aqui. Tem a fé que alcança esse plano espiritual que a ciência não cobre, a ciência não abrange, ela não tem interesse em descobrir esse lado, porque ela está focada no plano físico. E aí você tem as pessoas, cada qual com a sua experiência, só que as pessoas voltam dessas experiências empolgadas e querendo dizer, não, é assim que funciona. É assim que funciona. É muito semelhante à causa do milagre associada às coisas do RNG. A pessoa ela ficou tentando um contato divino, aí ela molhou o pé na água de velha e subiu no telhado e tentou e conseguiu, e aí ela tenta convencer todo mundo de que a pessoa que tem fé no Deus verdadeiro, ela tem que molhar o pé no mar de velha e subir no telhado da casa. Por quê? Porque aí vai passar, porque aí ela vai ter um contato divino. Quando Deus ele pode estar num plano inalcançável, porque você não tem todas as dimensões necessárias para ter capacidade sensorial disso, e que ele pode ser alcançado de múltiplas outras formas, múltiplas outras formas, que podem estar sendo ridicularizadas pela pessoa da outra religião, porque ela acredita que a única maneira de se encontrar Deus é passar pelo cerimonial sagrado, ritualístico de molhar o pé na água do mar de velho e subir no telhado da casa. Consegue entender? Então, quando eu digo que toda religião para mim é uma alienação coletiva, por quê? Porque quando eu acredito que você acreditar que Thor era Deus, que Ra, que Isis era Deus, quando eu digo que toda religião é uma alucinação coletiva, eu não quero dizer com isso que a sua experiência divina, que a sua experiência espiritual ela não tenha nenhum valor, e eu não quero dizer com isso que Deus não exista. Percebe o abismo que existe entre isso? Então, tem um cara sensacional, Carl Sagan, e ele pode explicar isso muito melhor do que eu. Aliás, ele explica isso melhor do que qualquer pessoa. Mas depois eu vou ver se eu linko um vídeo do cara aqui em que ele tenta falar sobre o conceito, não da existência, tá? Não da existência. Ele fala sobre o conceito de seres de mais de 3 dimensões. E assim, grosso modo, tá? Você pega um ser de uma dimensão, ele vai para frente e para trás. Você coloca uma pedra na frente dele, ele não sabe dar volta, porque ele não sabe ir pro lado. E ele não tem a dimensão vertical, então ele não sabe pular a pedra. Então ele volta, porque ele só consegue andar em uma linha reta. Coitado desse ser, porque ele não consegue resolver boa parte dos problemas que ele tem na vida. Você pega um ser de 2 dimensões, ele consegue ir pro lado e para frente, e para trás, né, pros lados. Então, a hora que ele encontra uma pedra na frente, ele consegue dar uma volta na pedra e resolver o problema dele.
Mas se esse muro não acaba, se você coloca ele dentro de um disco de hambúrguer, por exemplo, como ele só sabe ir para o lado, ele não vai conseguir sair daquele círculo nunca. Por quê? Porque ele não tem a dimensão vertical, que seria a nossa terceira dimensão. Gente, esse papo é conceitual, pelo amor de Deus. Nós, seres humanos, nós somos seres de três dimensões. Então a gente consegue ir para frente, para trás, para um lado, para o outro, e a gente consegue pular o muro. Então, a gente consegue resolver problemas que animais de duas dimensões, que seres de duas dimensões têm e que eles não conseguem resolver. Por exemplo, ele tem um exemplo muito legal aqui num plano de duas dimensões. Se você viesse por cima, é, o ser de duas dimensões ele não conseguiria te enxergar ali e ele acharia que você simplesmente apareceu do nada. E se você fosse uma bola, ele te veria como um círculo, não como uma bola. A bola redonda ele te veria como um círculo no chão. E se você passasse por aqui, ele te veria crescendo e depois diminuindo e ele acharia que aquilo é uma ação sobrenatural. Por quê? Porque ele não consegue explicar aquilo. Por que ele se dá o trabalho de criar seres de duas dimensões, de uma dimensão, para explicar que talvez exista uma outra dimensão que a gente não tem acesso? Uma outra dimensão que a gente não tem acesso, pelo menos com a nossa capacidade sensorial. Então, em teoria especulativa, um ser de quatro dimensões ele conseguiria pegar uma bolinha de ping-pong e colocar dentro de uma bola de basquete e depois tirar, sem que isso fosse um truque de mágico. Porque o mágico ele faz graça com uma mão aqui, enquanto com o outro ele faz o truque e depois ele faz você acreditar que aquilo foi sobrenatural. Um ser de quatro dimensões, sem truques, ele conseguiria pegar uma bola de ping-pong e colocar dentro de uma de basquete e tirar, e você olharia para aquilo e falaria: caralho, viado, como que você fez isso? E você não teria explicações para isso, não importa o quanto você se esforçasse. E aí nós colocamos o limite da ciência. O limite da ciência é nós, com a nossa capacidade sensorial do mundo, estamos tentando interpretar como o mundo funciona e não necessariamente tentando destruir Deus. A gente não está tentando destruir Deus. A gente está a ciência, eu me colocando do lado da ciência aqui. A ciência ela está tentando explicar o mundo físico. O mundo físico. E o lado espiritual, a ciência não se interessa por isso. É por isso que não faz sentido ficar ciência e religião atacando uma outra, como se para que uma fosse válida para alguma coisa, a outra tivesse obrigatoriamente que deixar de existir. Aí você fala, ué, mas por que as religiões atacam tanto a igreja? Por que a ciência ataca tanto a religião? Porque gera engajamento, né? Você bater num espantalho. Você tem que ter um inimigo, né? Não adianta você criar os Avengers e não ter um Thanos para eles baterem. Não adianta você criar entende, um universo que não tem vilão. E quando você cria um lado, é muito bom que você tenha um lado antagônico para falar assim, ó, tá vendo? Esses lados estão errados. Gera engajamento. E essa ideologia gera votos. Esses votos, eles geram poder. Eles geram... Não é só uma eleição, mas assim... o seu próprio lado ganha força quando você ridiculariza o outro e quando você se sobrepõe sobre o outro. E aí esses dois grupos eles não percebem que eles estão lidando com áreas completamente diferentes. É, então veja, se as pessoas estavam buscando o lado espiritual e elas têm que chegar nesse lado espiritual e elas interpretaram a realidade de determinada maneira, que elas entenderam que o trovão era o martelo de Thor, eles personificaram a existência de um Deus e tentaram se conectar com esse lado divino e chegaram lá, que bom para eles. Significa que a religião deles é errada? Não, significa que eles se conectaram à maneira deles. E aí, um outro grupo em outro lugar da Terra que estava tentando essa conexão da mesma maneira, porque conseguiu através de um outro método, você também não pode invalidar isso. Logo, agora sim, os elementos da religião, chamar de Deus, chamar de Deus, chamar de. Não importa quem seja a figura. Vamos colocar Thor, Ra, Isis, que foram os que eu mencionei lá. Todas essas pessoas juntas, seguindo essa receita para se conectarem, e de maneira eficiente até, para se conectarem com esse lado espiritual, você pode chamar isso de uma alienação coletiva? Pode, o que não significa que esse lado espiritual não exista e que seja impossível se conectar com eles. Vocês conseguem entender? Então, uma pessoa que tenta parecer mais inteligente porque ela sabe que Deus não existe e chama de ridículo o outro que acha que Deus existe, ele não tem noção da própria incapacidade dele de conseguir provar a inexistência de Deus. Inexistência de Deus. Logo, uma pessoa que se sente mais inteligente por ser ateia, na verdade, ela é bem burra.
Ela é bem burra. Eu acho que é um pouco mais inteligente que quem se diz agnóstico e fala: eu não tenho capacidade sensorial nem de provar a existência e nem a não existência de Deus. Então eu estou à mercê aqui tentando fazer o meu melhor para passar por essa vida e ver se depois dela tem alguma coisa boa. Ou se não tem. Eu não sei, cara. Vida eterna no paraíso para mim não seria uma coisa boa. Pelo menos não com a química cerebral que eu tenho. Pelo menos não com a energia que eu vivo aí. Consegui explicar de alguma forma. Agora, assim, a gente tem coisas muito boas acontecendo. Eu vou ver se eu deixo linkado. Essas tretas de terra plana, elas estão gerando atenção de pessoas que estão percebendo que, na verdade, é falta de comunicação que gera essas crenças extremas. E aí você está tendo pessoas que têm boa vontade, colocando conhecimento de maneira bem acessível. Diga-se de passagem, esse canal físico turista e física e afins dessa menina linda que eu estou apaixonado por ela, inteligentíssima menina. E assim, que legal que agora a gente pode usar esse algoritmo que nos coloca em bolhas para nos colocar em bolhas cada vez melhores, que vão nos levando para conhecimentos cada vez melhores, para pessoas que fazem com que a nossa vida fique cada vez mais leve, mais clara, com energia positiva e com boa vontade de te fazer entender caso você queira. Caso você queira. O que mais eu tenho a dizer para isso? Eu precisava falar sobre. Eu fiquei muito tentado a falar sobre envelhecimento, já que estamos falando tanto sobre a vida e um pouco sobre Deus e sobre fé. Seria interessante que a gente falasse sobre envelhecimento e morte também, mas isso é uma coisa que eu vou deixar para o próximo vídeo, porque eu já estou bastante esgotado de falar aqui. Eu acho que vocês também. Eu espero que seja útil, espero que tenha esclarecido algumas coisas. De todo esse papo da vídeo anterior, eu queria assim que essas crenças não fossem mais motivo de polarização, não fossem causa de ridicularização e que existisse respeito da ciência e da fé uma pela outra. Quem acha que o formato da Terra está ligado à existência ou não de Deus e a validade ou não de um dos lados, eu acho que está completamente enganado. Você pode ser o melhor cientista do mundo e você pode descobrir as coisas no detalhe do mundo físico. Isso não vai aplacar a sua necessidade de propósito existencial e de contato espiritual com alguma coisa. Não pense que os cientistas eles não buscam Deus de alguma forma. Embora muitos deles não acreditem em determinadas histórias, eles sim buscam Deus. E não pense que todo religioso também não quer explicações físicas para o mundo que existe. E que ele não tenha questionamentos para o mundo que de fato existe. Você pode ter. Então, assim, se você quer modelos de vida para você seguir, procure cientistas religiosos e conversem com ele. É a coisa mais gostosa do mundo. É a coisa mais gostosa do mundo. Você encontrar um cientista que vive de ciência e que é fervoroso dentro de uma fé e que acredita muito em Deus. Esse tipo de pessoa é espetacular. Por quê? Porque ele está sedento nos dois campos. Sedento nos dois campos. Quando você olha para um e fala, isso daqui é uma bosta e eu não quero saber, você se torna ignorante nele. E ignorante e incapaz de evoluir. Então, um religioso que quer desprezar a ciência porque ela não presta para nada, ele desenvolve o lado espiritual, mas ele é ignorante por vontade, por decisão do mundo físico. E um cientista que se dedica plenamente ao mundo físico e que não se dedica nem um pouco ao lado espiritual, ele é um ignorante também. Porque o fato dele lidar com leis da física, da química, o fato dele lidar com biologia, não anula a possibilidade de existir algo superior que ele não está alcançando por mera falta de vontade. Então, assim, concilie os dois lados, mas saiba uma coisa: essa experiência ela será sempre somente sua. O dia que você molhar o pé na água de velha, subir no telhado e enchantar um item, essa experiência ela foi sua. Não vai falar pro seu amiguinho fazer a mesma coisa que é a garantia de sucesso, porque pode não ser. Pode não ser. Então, assim, se tem o seu amigo enchantando os itens dele de dentro de um navio, ou no meio de uma ilha, ou no meio do deserto, e ele está passando, você não pode dizer que aquilo foi fruto do mero acaso, porque na verdade o lugar certo de se enchantar é no telhado da casa de velha. Está errado. Tá errado. Então, pense muito bem antes de você dizer que determinada fé é certa, errada, ou que ela é absurda, porque a fé ela é feita para ser absurda. Se a fé não é absurda, é porque não é fé. E não há nada a ser provado aí. Ok? Bom, espero que seja útil. Até a próxima.